E aí, fera, tudo bem? Professor Marcos Otoshi de História. Gente, na aula de hoje vamos falar sobre o período colonial, tá? Mas a gente vai focar hoje no ciclo da cana-de-açúcar e na escravidão, beleza? Pois bem, gente, ó, de 1500, né, do descobrimento do Brasil, até 1530, a gente tem o chamado período pré-colonial. Quem não assistiu a aula sobre pré-colonial, tem aqui no canal também. Então assiste ela antes de assistir essa aula de hoje, tá? A partir de 1530, pessoal, Portugal vai decidir colonizar o Brasil. O que é isso? Tomar posse, ocupar o Brasil, tá certo? Porque até então, nesses 30 primeiros anos, que a gente chama de pré-colonial, Portugal não se preocupou em ocupar o Brasil, tá bom? Mas a partir de 1530 vai vir para cá o Martim Afonso de Souza com a expedição colonizadora, vindo lá de Portugal, objetivo ocupar o território, tomar posse da terra. E aí, pessoal, a gente inicia o chamado período colonial. Otoshi, vê só, no período pré, eu lembro que havia exploração do pau-brasil, ou seja, a extração daquela madeira, né, que era enviada para a Europa, tudinho, onde se extraía tinta, que servia para tingir tecidos lá na Europa. A madeira era utilizada na confecção de outras coisas. A exploração do pau-brasil vai continuar no período colonial? Vai, pessoal. Vai sim, só que em menor escala. Quando Portugal coloniza o Brasil, ele precisa escolher de que forma ele vai ganhar dinheiro com o Brasil. O que é que vai movimentar a economia do Brasil, gerando riqueza para Portugal? Essa é a grande questão. Sabe qual foi o produto escolhido por Portugal para plantar, cultivar aqui no Brasil? Cana-de-açúcar. Sabe por quê? Ah, Otoshi, eu sei, porque era muito lucrativo, dava muito lucro para Portugal. Mas a gente tem que entender umas outras questões, tá? Primeiro, a cana-de-açúcar era lucrativa? Era. Por que era lucrativo? Na Europa, pessoal, o açúcar ele era chamado de ouro branco, para você ter noção. Então era algo extremamente caro, beleza? Então é lucrativo? É. Só que Portugal já havia plantado cana-de-açúcar em outras colônias? Já. Então não era algo novo para Portugal. Portugal já tinha plantado cana-de-açúcar em outras colônias suas. Tinha dado certo lá. Vamos tentar aqui no Brasil, mas aí a gente tem que ver alguns aspectos. O clima é bom para plantar cana? É. O solo é bom? É. Tem quem compre o meu açúcar? Tem o mercado europeu, como eu já falei para vocês, né? Então, eu sei fazer, eu já tenho experiência, ok? Eu tenho um clima bom, eu tenho um solo bom. E tem um mercado consumidor, que é o mercado europeu. Então acho que dá para plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil, sim. Pronto, a cana-de-açúcar vai ser o primeiro produto que o Portugal vai ter como base para movimentar a economia aqui do Brasil. Tranquilo, pessoal? Otoshi, vê só. Na cana-de-açúcar, quem é que plantava a cana? Quem é que colhia a cana? Quem é que vai trabalhar nesse chamado ciclo da cana-de-açúcar? É o índio? Pessoal. E inicialmente, sim, vai ser o índio, tá? O índio vai predominar como mão de obra nos canaviais, nas fazendas de cana. No entanto, o índio ele vai sendo substituído aos poucos pelo negro de origem africana. Otoshi, por que o índio vai ser substituído pelo negro de origem africana? Vamos analisar isso. Primeiro, pessoal, é o seguinte. A Igreja Católica era contra a escravização do índio. Primeiro ponto. A igreja dizia, olha, o índio ele tem alma, logo ele pode ser salvo. Vamos catequizar os índios. É no período colonial que vai haver uma preocupação por parte da igreja, especificamente
e mais precisamente por parte dos padres jesuítas, de virem aqui para o Brasil para catequizarem os nativos, ou seja, tornar os nativos cristãos, tá certo? Então a igreja era contra a escravização do índio, porque o índio pode ser salvo, mas a própria igreja era a favor da escravização do negro. Diz, olha, o negro não tem alma, ele pode ser escravizado, tá certo? Então, por trás dessa questão da escravidão do negro africano, a igreja defendia esse tipo de escravização e condenava a escravização do índio. Tranquilo até aí? Outra coisa, pessoal, o índio ele vai sendo substituído pelo negro de origem africana pela lucratividade que o negro dava. Tráfico humano, pessoal. Tráfico humano, tráfico de escravos, né? A vinda de escravos da África para o Brasil era algo extremamente lucrativo. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que eu, Otoshi, sou um traficante de negros do período, né? Iníciozinho aí do século XVI e tal. E aí, imagine que eu coloco no meu navio 300 negros, 300 escravos, tá? Desses 300, pessoal, durante o percurso, durante a viagem, metade deles morrem, tá? Isso era o índice médio de mortalidade na travessia costa africana, costa brasileira. Aí você pergunta, por que, Otoshi, metade dos negros que tu colocava lá no porão do teu navio negreiro, eles vão morrer? Pelas condições em que ocorria tudo, né? Pela falta de higiene dos porões, pela a falta de alimentação correta, por N motivos, né? Aí havia o desenvolvimento de doenças e tal, e aí praticamente metade dessa carga humana era perdida. Aí você diz, certo, tu colocou 300, chegaram aqui vivos no Brasil 150. É lucrativo? É extremamente lucrativo. Para você ter noção, o preço de um negro, de um escravo, convertendo em valores atuais, para você ter uma noção, 20 mil reais, pessoal. Ou seja, 20 mil reais era o valor de uma pessoa, tá certo? Escrava, escravizada. E aí você pode estar dizendo, poxa, Otoshi, 20 mil reais é o preço de um carro popular? Eu quero dizer para vocês que no período colonial, no Império, o negro ele não vai ser considerado gente, ele vai ser considerado uma mercadoria, porque o negro ele era vendido. Assim que desembarcava aqui nos portos, né, Porto do Recife, de Salvador, Rio de Janeiro, ele era vendido ainda no porto, tá certo? E ele poderia ser vendido para um senhor de engenho, por exemplo, para trabalhar na cana-de-açúcar, no ciclo do ouro, no ciclo da cana. A posteriori, ele vai trabalhar no ciclo do ouro, na região das Minas Gerais, ali e tal. Mas isso é no finalzinho do século XVII e início do século XVIII. Esse negro poderia ser utilizado, além da cana, né? Ele poderia ser utilizado para a venda de mercadorias dos seus patrões. Nas cidades são chamados negros de ganho, tá certo? Eles trabalhavam na cidade vendendo as mercadorias dos seus senhores, né? Tinha a mulher negra que era utilizada na casa grande para fazer a limpeza da casa, organizar a casa, fazer comida, cuidar do filho da sinhazinha do senhor de engenho, tá? Então, o negro ele foi amplamente utilizado das mais diversas formas, tá certo? A escravidão, pessoal, é uma das manchas da nossa história, né? Foram mais de 300 anos aí de escravidão aqui no Brasil, 300 anos de humilhações, de trabalhos forçados, não remunerados, de castigos físicos horríveis, né? Coisas assim que são surreais, mas que foram parte e fazem parte ainda da nossa história. Inclusive, o racismo que existe no Brasil, esse preconceito contra a raça, esse preconceito contra o negro que existe no Brasil até hoje, 2020, é algo que se originou com o tráfico de escravos para o nosso país. Veja como o entendimento na história é uma coisa impressionante, né? Você entende o hoje quando você vai buscar respostas no passado. Você só entende o racismo hoje no Brasil quando você vai estudar a escravidão, tá bom? Então vamos relembrar com o titio, vamos recapitular período colonial a partir de 1530.
vai até 1822, esse período que a gente chama colonial. Por que 1822? Porque em 1822, Dom Pedro I vai proclamar a independência do Brasil em relação a Portugal. Beleza? Então aí temos o período colonial. Qual foi o produto inicial escolhido por Portugal para movimentar a economia aqui no Brasil? Cana-de-açúcar. Mão de obra, inicialmente indígena, a posteriori mão de obra escrava. Por que a substituição do índio pelo negro? Pela lucratividade do tráfico e por causa da influência da igreja, onde a igreja defendia a escravização do negro e condenava a escravização do índio. Tranquilo, pessoal? Pois bem, falando sobre período colonial e ainda sobre o ciclo da cana-de-açúcar, a gente tem que frisar algumas características. Foi desenvolvido nesse período chamado sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? O sistema de plantation, pessoal, é caracterizado por 4 coisas. Quais são essas 4 coisas? Anote isso: monocultura, escravidão, latifúndios e exportação. Vamos entender cada um? Monocultura, porque só se plantava um único gênero agrícola. Qual era o gênero agrícola plantado para ganhar dinheiro aqui no Brasil? Cana-de-açúcar. Mono, cultura, cultivo. Cultivo de um único gênero agrícola, monocultura. Escravidão. Eu vou ter aí, pessoal, a utilização da mão de obra escrava negra africana. Tranquilo? Terceiro ponto, latifúndios. Gente, não se planta cana-de-açúcar em pequenas propriedades de terra, mas em grandes propriedades de terra. Latifúndios é como a gente chama isso, tá bom? E qual era o objetivo de se plantar cana-de-açúcar? Exportação, ou seja, vender para onde? Para fora, pessoal. Tranquilo? Todos esses 4 aí caracterizam o que a gente chama de sistema de plantation. Tranquilo? Pois bem, então na aula de hoje a gente viu ciclo da cana-de-açúcar, escravidão e falamos do sistema de plantation. Na próxima aula a gente vai falar sobre o sistema de capitanias hereditárias e vamos dar continuidade ao chamado período colonial. Tranquilo? Gostou do vídeo? Deixa o seu likezinho, se inscreve no canal. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes e até a próxima. Tchau, tchau.